é só o que sabem falar. Podem ter certeza. Deu zebra, eles usam a carta mágica do golpe. E o Brasil está bem, nossa economia está bem, diferente do que a gente viveu no governo do Bolsonaro, onde o desemprego era grande, a fila de desempregados era enorme. Nós da direita nos sentimos da obrigação de virmos aqui e nos posicionarmos dando solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, praticamente oferecendo ela como objeto sexual para poder ter negociação com o Congresso. Então, presidente... Portanto, quem vem com essa história de que o Lula ou que o governo ajudou estão desmascarados! E aí vem o líder do Bolsonaro falar de dinheiro. Por que vocês não falam das joias, das barras de ouro que era no Ministério da Saúde no tempo do Bolsonaro? Porque a ofensa que esse deputado fez a ela, aqui, e ao próprio presidente Lula, ele o fez a todas nós. E a frase do presidente Lula de baixo nível contra a ministra Gleisi Hoffmann não é um caso isolado. Lula já disse: cadê as mulheres de grelo duro do PT? E o formato e a forma que esses deputados se dirigem a nós, do Partido dos Trabalhadores, é muito ruim, é muito difícil, inclusive no diálogo nesse parlamento. Pessoal, vou trazer a partir de agora para vocês um vídeo surpreendente de debates acaloradíssimos que aconteceram na Câmara dos Deputados. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Cara, o petismo, os caras têm uma cara de pau assim tremenda, bicho, não tem como. A gente começa a ver alguns delírios que tu te pergunta: moça, eles estão falando do Brasil? Em que planeta eles vivem? Bom, eu vou trazer aqui a direita dando assim, ó, uma lapada atrás da outra. Sem enrolação nenhuma, gente. Já chega aqui embaixo deixando o like, compartilhando muito esse vídeo, é importante demais. Tu também verifique se tu tá inscrito, com um sininho ativado. Porque é muito debate acontecendo, tem muita coisa rolando aí para que vocês fiquem bem informados. Precisa estar inscrito. Sem enrolação nenhuma, gente. Já vem para a tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Quero assim, manifestar minha preocupação sobre o que vem acontecendo nos últimos dias. Principalmente porque a estrutura da casa vem sendo utilizada, em especial pelo filho do ex-presidente, para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos. Isso é muito grave, porque isso se caracteriza como um ataque à soberania nacional. Isso se caracteriza como uma traição à nação brasileira. E pelo que me consta, já foram pelo menos 3 vezes após a posse do atual presidente dos Estados Unidos para tramar contra a soberania nacional. E nós sabemos que por trás deste movimento há a intenção clara de intervenção na justiça brasileira e salvar a pele do ex-presidente, do seu pai. Com a palavra já na tribuna à minha esquerda, o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente Paulo. A sua esquerda, mas a direita aqui no plenário, né? Deus me livre de esquerda. Aliás, presidente, subi essa tribuna hoje com uma certeza: o discurso da petezada ia voltar sendo o mesmo. Golpe, golpe, golpe e golpe. E daqui a pouco o Bolsonaro e o Trump. É só o que sabem falar. Podem ter certeza. Deu zebra, eles usam a carta mágica do golpe. Hoje o IBGE divulgou números assombrosos da inflação brasileira. A maior inflação dos últimos 22 anos, senhor presidente. Não é de 1 ano, 2 anos do tempo da pandemia, não. É das últimas 2 décadas. Inclusive eu quero ver se hoje o William Bonner, como fez no mês passado, vai encher o pulmão para dizer os números da inflação. Enquanto a presidência da República, Lula, gasta 3,5 bilhões de reais em propaganda para encher os bolsos dos jornalistas, pseudo-jornalistas, para elogiar esse desgoverno. Esses que 3,5 bilhões daria para construir dezenas de hospitais, milhares de casas para os mais pobres, milhões de cestas básicas, vai ser embolsado pelos jornalistas como William Bonner, dentre outros. O povo, senhor presidente, enquanto isso, amarga uma inflação que não via há décadas. O governo que diz defender os mais pobres
é justamente o que está tornando os mais pobres ainda mais pobres. Enquanto isso, acompanhe os discursos da esquerda no dia de hoje. É golpe, golpe, golpe e golpe. Não sabem falar de outra coisa, talvez porque não tenham o que falar. Obrigado, senhor presidente. E o Brasil está bem, nossa economia está bem, diferente do que a gente viveu no governo do Bolsonaro, onde o desemprego era grande, a fila de desempregados era enorme e o Brasil não crescia. Em apenas 2 anos do governo federal, nós temos políticas públicas, tanto para os trabalhadores, quanto também para os setores de serviço, para a nossa indústria e para o nosso comércio. Dessa forma, a gente garante que o país está crescendo, está exportando bastante e está vivendo um outro momento, onde a dignidade do nosso povo está sendo resgatada, porque a dignidade também é colocada com referência ao trabalho. E é isso que o povo brasileiro necessita e quer, para que ele volte para suas casas para poder cuidar da sua família. E essa política pública estão incentivando cada vez mais a nossa economia, a movimentação financeira, tanto para os trabalhadores quanto para o setor da indústria. É isso que horário, senhor presidente, para concluir, das boas ações do governo federal, apesar de muitos saberem, mas poucos estão divulgando, é esse novo momento do Brasil, o Brasil da inovação, da reconstrução e da dignidade do nosso povo. Muito obrigado. Presidente, obrigado, eu serei bem breve. Nós estamos agora há 2h30 desde que a sessão começou e a direita do plenário estava assim, respeitosamente esperando para que viesse um pronunciamento em defesa da ex-presidente do PT Nacional, que foi humilhada, que foi desrespeitada pelo presidente da República e, por enquanto, até agora não houve nenhum pronunciamento em defesa da ministra Gleisi Hoffmann. Então, nós da direita nos sentimos da obrigação de virmos aqui e nos posicionarmos dando solidariedade a uma mulher que foi tratada de forma tão desrespeitosa como uma cafetina por um cafetão, o Lula, presidente da República, praticamente oferecendo ela como objeto sexual para poder ter negociação com o Congresso. Então, presidente, como a esquerda não teve a dignidade, presidente, como a esquerda, o PT, não teve a dignidade, o respeito de prestar solidariedade a esse desrespeito, nós da direita estamos aqui prestando a nossa solidariedade à ministra Gleisi Hoffmann. Senhor presidente. Deputado Bibo Nunes. Uma honra estar neste ringue, onde luto pelo Brasil. Quero deixar bem claro aqui. Tem colegas meus gaúchos de esquerda que vêm aqui tentar dizer que o governo Lula faz algo pelo Rio Grande do Sul. Faz o pior para o Rio Grande do Sul. E eu sou jornalista, sou homem de dados. Não tenho opinião, é constatação. Por exemplo, quando o desgovernante Lula diz que a culpa do déficit brasileiro 2024 foi culpa do Rio Grande do Sul. Ou alguém da esquerda vai me contestar? Não vi ninguém me contestando. Então estou falando a verdade. E quando ele diz que a culpa é do Rio Grande do Sul, ele não sabia, deve saber agora, que assessor não tem, que quando tem uma calamidade pública, uma tragédia, o dinheiro ali empenhado não entra no cálculo de prejuízo, não entra em déficit. Pasmem que o presidente do Brasil não sabe disso. E aí? Está aprovado ou não está? Ninguém me contesta. Então, o presidente Lula quis culpar o Rio Grande do Sul pelo déficit. Não teve sensibilidade, não teve coração com o que nós gaúchos passamos. Então, o que merece? Simplesmente nosso repúdio, nosso protesto. E não tem colega gaúcho que venha desmentir o que eu estou dizendo. Porque o presidente não gosta dos gaúchos. O azar é dele. O azar é dele porque a gauchada segue firme, estamos recuperando o Rio Grande do Sul, voltaremos a ser muito grandes à altura do nosso querido Brasil. Portanto, quem vem com essa história de que Lula ou que o governo ajudou, estão desmascarados. O aeroporto, 6 meses depois chegou ajuda. 6 meses depois. A superintendente do aeroporto diz o seguinte, não sei mais o que eu faço. Estou aqui há 2 meses só na enrolação. Vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Isso dito pela diretora do aeroporto. Então, eu não estou dando opinião. É constatação. O desgovernante Lula odeia o Rio Grande do Sul, mas o azar é dele, porque a nossa garra, nossa fibra é de Taura, de Bagual, 20 vezes superior à luta dele. Muito obrigado. Mas o Rio Grande do Sul tem compreensão daquilo que o Lula fez. Tanto é que o PIB do Rio Grande do Sul, o ICMS do Rio Grande do Sul, no mês de junho e julho, agosto, cresceu muito mais do que os outros estados, porque foi investido dinheiro no Rio Grande do Sul, dos governos municipais, da ajuda à sociedade, mais o grosso do governo federal. Esse entendimento não tem quem não quer reconhecer. E aí vem o líder do Bolsonaro falar de dinheiro. Por que vocês não falam das joias, das barras de ouro, que era no Ministério da Saúde, no tempo do Bolsonaro, que cobrava propina para os prefeitos liberar dinheiro, tinha que pagar em barra de ouro? Mas tem que ter coragem de falar do governo do Lula, a turma do Bolsonaro, que lá no Ministério da Saúde era barra de ouro.
usavam Deus para roubar, usavam a Bíblia para roubar. Os caras que querem se projetar em cima de Deus e aí botar dinheiro no bolso e agora tem coragem de falar. Respeite quem está assistindo no canal da TV Câmara, nas redes sociais. Isso já é demais. Outra dizer que o Brasil não está crescendo, mas vocês estão fora do Brasil. Vocês não ouvem, vocês não acompanham, vocês têm alguma coisa. Não viram que o Brasil em 24 cresceu 3,4%? Não viram que 3.200 mil pessoas tiveram carteira assinada? Vocês não viram o poder aquisitivo das pessoas? Parece que vocês estão lá nos Estados Unidos, junto com Eduardo Bolsonaro, falando mal do povo brasileiro, que tem que caçar o passaporte desse deputado, que está falando contra a sua nação, que está falando contra a democracia, fazendo propaganda contra o povo brasileiro e a favor do Trump. Então vocês têm que cair na realidade. Vocês têm que olhar e dizer sobre dados, não tem... Muito obrigado. Para concluir, por favor. Prova essa medida provisória para ajudar o nosso povo do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, nós mulheres não estamos aqui para brincadeira nesse plenário. Não estamos aqui para ofensas. Não estamos aqui para piadas de mau gosto. É inaceitável que um parlamentar ocupe a palavra para acusar, seja o presidente da República, mas sobretudo para desrespeitar a ministra Gleisi Hoffmann ou qualquer uma de nós. Porque a ofensa que esse deputado fez a ela, aqui, e ao próprio presidente Lula, ele o fez a todas nós. Nós não estamos aqui para sermos ofendidas. Somos mulheres, mães, trabalhadoras, com vários mandatos e não podemos aceitar. Eu não vou repetir o que o parlamentar disse. Eu não vou repetir a ação judicial que entrei contra o líder abjeto do seu partido, ex-presidente da República. Moraes. Eu não vou repetir o que custa para nós a nossa atuação, mas eu não permitirei que a expressão que ele usou aqui permaneça. Levarei ao conhecimento do Conselho de Ética, do presidente Hugo Mota, não repetirei, mas peço ao presidente que fique atento, porque o objeto disso e daquilo ninguém referiu, a não ser a canalha parlamentar. Já peço impeachment do seu presidente, maior misógino desse país. É importante nós entendermos que a frase do presidente Lula de baixo nível contra a ministra Gleisi Hoffmann não é um caso isolado. Lula já disse no dia 12 de março de 24, com o salário, mulher pode comprar batom e calcinha. Lula disse no dia 9 de maio de 24, máquina de lavar roupas é importante para as mulheres. É verdade. Lula ainda diz no dia 17 de março de 2016, cadê as mulheres de grelo duro do PT? Lula ainda disse que a violência no futebol acontece, mas se for corintiano pode bater em mulher. E para justificar que o seu governo, ele coloca a mulher em segundo plano, Lula diz que está difícil achar mulher que tenha competência para governar. Enfim, senhor presidente, Lula é machista, Lula é misógino. O que nós não esperávamos é que ele chegasse ao nível de dizer que Gleisi Hoffmann só está aonde ela está para tentar seduzir Hugo Mota e Alcolumbre. Que é verdade. Presidente, eu acho que aqui a gente tem um limite de diálogo no Congresso Federal. Nós estamos falando sobre partidos. E o formato e a forma que esses deputados se dirigem a nós, do Partido dos Trabalhadores, é muito ruim, é muito difícil, inclusive no diálogo nesse parlamento. Nós podemos divergir, senhoras e senhores, não tem problemas das ideias, mas atacar da forma que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras tem sido atacado... Presidente, essa questão de ordem não teve artigo, não teve nada. Isso é uma questão que o senhor precisa colocar uma ordem aqui nessa casa, presidente. Não se preocupe, a inflação não vai afetar você. É isso que o governo Lula está fazendo. Ele está investindo bilhões de reais em marketing, em mentiras vendidas para o povo brasileiro, simplesmente para dizer, não se preocupe, a inflação não vai te afetar. Aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do ovo, aumenta o preço da carne, aumenta o preço da energia elétrica. Sabia que aqui na Câmara não tem mais café? Não sei se está acontecendo com o seu gabinete, Jordi, mas a garrafa de café agora vem vazia, vem com só um fundinho assim. O café da Câmara dos Deputados está sendo racionado, mas não se preocupe.
Não vai afetar. O preço do café não vai afetar o povo brasileiro. Eu acho que a gente tem que lançar aqui uma investigação para descobrir se a esquerda parou de tomar café. Porque no meu gabinete não tem mais café. Na Câmara dos Deputados não tem mais café. A realidade é que o Brasil está ladeira abaixo. Só piora dia a dia, mês a mês. É por isso que no dia 16, nesse domingo, eu espero todos vocês, a convite do presidente Bolsonaro, em Copacabana, para a maior manifestação que o Rio de Janeiro já viu. E não se preocupe, ela vai acontecer em sequência também em São Paulo, no dia 6 de abril, na Avenida Paulista. Nós vamos nos manifestar de forma clara. Fora Lula, a favor da nossa anistia. Ouvindo ali o meu colega delegado Paulo, eu fico aqui surpreso com a fala dele, ao falar de inflação no nosso governo, ao falar do preço da carne e da gasolina. Será que as pessoas não se lembram quanto era o preço da gasolina no governo Bolsonaro? Que aumentava semanalmente. Semanalmente. O ministro da Economia, que era o meu xará da época, entendeu? Governava para o mercado. As pessoas pegavam osso, porque não tinham o que comer. Portanto, o governo do presidente Lula tem cuidado do crescimento do país, ajudado as pessoas, melhorado a renda, salários subindo acima da inflação, inflação controlada e mais do que isso, maior crescimento do PIB desde 2013. O que vocês não aguentam é a verdade. Delegado ou xerife, mentira! Muito obrigado, meu deputado. De resposta, a palavra é deputado João Daniel. Questão de ordem, Deputado presidente. Antônio Andrada. Vossa Excelência deve me conceder 1 minuto. Fui citado pessoalmente, no meu nome, para responder às afirmações feitas pelo deputado. Vossa Excelência me deve. Pode usar o tempo de 1 minuto e não darei réplica aqui para ninguém. Cada um faz o seu pronunciamento, mas como o deputado citou seu nome, Vossa Excelência vai ter 1 minuto para fazer a resposta e está encerrado o assunto. Justo. Estólito, deputado. Estólito. Veja bem, se a gente pesquisar agora o preço da gasolina aqui no Distrito Federal, onde o senhor abastece seu carro, o senhor vai encontrar um valor de R$ 6,62 o litro. No final do governo Bolsonaro, o valor era de R$ 4,96. Eu acho que o senhor precisa aprender matemática. R$ 4,96 é menos do que R$ 6,62. Lembrando que nosso presidente Bolsonaro enfrentou uma invasão russa na Ucrânia, que prejudicou o fornecimento de combustíveis para o mundo. Então, eu acredito que Vossa Excelência faz um favor a essa tribuna, permanecendo calado. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu falei pra vocês, né, gente? Foi um toma lá da cá e com a esquerda sempre com narrativas e mais narrativas. Cara, o negócio é surreal. Eles começam a falar algumas coisas meio fantasiosas, que tu te pergunta realmente, né, gente? Nossa, eles estão falando de qual país? Não é possível. É aquela mentira que é contada 1000 vezes e que acaba se tornando verdade na cabeça deles. Só pode ser isso, não tem outra explicação. Pessoal, eu vou ficando por aqui, mas logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.